A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Sou a evangelista Érica Ramos e estaremos juntos para fazer a leitura bíblica diária. Hoje, Salmo 50 na versão NVT. Salmo de Asaf. O Senhor, o Deus poderoso, falou, convocou toda a humanidade, desde onde o sol nasce até onde se põe. Do Monte Sião, lugar de perfeita beleza, Deus resplandece. Nosso Deus se aproxima e não está em silêncio. Fogo devora tudo em seu caminho e ao seu redor há uma grande tempestade. Ele convoca os céus em cima e a terra embaixo para testemunharem o julgamento de seu povo. Tragam aqui os que me são fiéis e os que fizeram comigo uma aliança de oferta de sacrifício. Então que os céus proclamem sua justiça, pois o próprio Deus será o juiz. Ó povo meu, ouça o que direi. Estas são minhas acusações contra você, ó Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não reprovo por seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que sempre oferecem. Não preciso, contudo, dos novilhos de seus estábulos, nem de todos os bodes de seus currais. Pois são meus todos os animais dos bosques. Eu sou dono do gado nos milhares de colinas. Conheço cada pássaro dos montes, e todos os animais dos campos me pertencem. Se eu tivesse fome, não lhes diria, pois meu é o mundo inteiro e tudo que nele há. Acaso como a carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpra os votos que fizeram ao Altíssimo. Então clamem a mim em tempos de aflição, e eu os livrarei, e vocês me darão glória. Ao perverso, porém, Deus diz: de que adianta recitar meus decretos e falar a respeito de minha aliança? Pois vocês recusam minha disciplina e tratam minhas palavras como lixo. Quando vê ladrões, aprova o que fazem e passa seu tempo com adúlteros. Sua boca está cheia de maldade e sua língua repleta de mentiras. Vive a caluniar seu irmão, filho de sua própria mãe. Enquanto você assim agia, permaneci calado. E você pensou que éramos iguais. Agora, porém, o repreenderei. Contra você apresentarei minhas acusações. Pense bem, arrependam-se todos vocês que de mim se esquecem. Caso contrário, eu os despedaçarei e ninguém os ajudará. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação de Deus. O Salmo 50 é o primeiro dos 12 salmos de Asaf. Os outros serão agrupados em Salmo 73 a 83. O Salmo 50 retrata o culto que agrada a Deus. Nele, o Senhor adverte sobre o culto associado ao formalismo por um lado e a desobediência por outro. Nos versículos de 1 a 6, Deus, o juiz, convoca o seu povo para o tribunal e confronta dois tipos de transgressores. O formalista, para a qual a adoração é um ritual a ser seguido, conforme está nos versículos 7 ao versículo 15. E o hipócrita, para a qual a adoração é um disfarce, para encobrir os pecados, como consta dos versículos 16 a 21. Vemos aqui Deus separando o povo nominal e o povo verdadeiro, ou seja, o joio do trigo. Neste salmo, Deus, ele é o legislador, porque ele entregou a sua palavra. Ele é o juiz, ele julga pela palavra. E ele é o promotor, ele acusa pela palavra. Veja o que está escrito no versículo 7. Ó povo meu, ouça o que direi. Estas são minhas acusações contra você, ó Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. E é também o advogado, porque ele salva e absolve o seu povo pelo seu Filho, que é justo. É o que nos diz 1 João 2:1. Meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Irmãos, o propósito desse julgamento não era condenar os pecadores, mas sim trazer à luz seus pecados e lhes darem a oportunidade de se arrepender e de se voltar para o Senhor.
Hoje, no mundo jurídico, esse tipo de audiência nós chamaríamos de audiência de admoestação, que é uma advertência, uma forma de censura oral feita pelo tribunal para alertar o infrator sobre a gravidade de sua conduta e incentivá-lo a evitar esses atos semelhantes no futuro. No versículo 5, veja que Deus está julgando o seu povo, aqueles que um dia fizeram aliança com ele. Alguns de seu povo haviam pecado, e o Senhor foi longânimo para com eles e se manteve em silêncio. É o que diz o versículo 3 e 21. Para muitos, o silêncio de Deus, diante de uma transgressão, pode significar o consentimento. Olha o que diz Eclesiastes no capítulo 8, versículo 11. Quando um crime não é castigado de imediato, as pessoas se veem incentivadas a fazer o mal. Porém, a misericórdia divina, ela não deve ser usada como desculpa para a rebeldia humana. Isaías 57, versículo 11 e 12, também adverte o homem sobre este comportamento. Veja, vocês temeram esses ídolos? Eles o apavoram? Foi por isso que mentiram para mim e se esqueceram de mim e das minhas palavras? Foi por causa do meu longo silêncio que deixaram de me temer? Agora mostrarei a todos essas boas obras, e nenhuma delas os ajudará. Feito essas pontuações, vamos ler agora a denúncia dos adoradores morais, mas formalistas, conforme os versículos de 7 a 15. Deus aqui não está denunciando a ausência dos elementos externos do culto, mas sim a motivação deles. Eram feitos sem devoção, sem pulsar do coração diante de Deus, o que nos lembra o ritualismo seco e morto dos dias do profeta Malaquias, que eram sacrifícios oferecidos a Deus, mas o coração do seu povo estava muito longe dele. No versículo 14, o Senhor orienta sobre o verdadeiro culto, que é aquele onde não há formalismo, mas gratidão. Há verdadeiramente um coração que arde diante de Deus. No versículo 15, há uma promessa de Deus, quando o homem o cultua com amor e gratidão, que no dia da angústia podemos o invocá-lo. E sabe qual será a consequência? Ele nos livrará, e o seu nome será glorificado. Nos versículos de 16 a 21, o juiz expõe os hipócritas, que são aqueles que vivem como o mundo, mas querem ser vistos como adoradores. No culto, tem aquela aparência de crente piedoso, cheio de pompa na hora do louvor, da adoração, mas fora do culto é ímpio, é permissivo para os que praticam mal, cheio de maldade nos lábios e em tudo o que faz. Estes são os motivos pelos quais Deus rejeitou e rejeita os ímpios e os sacrifícios deles. Quando Deus rejeitou a oferta de Caim, não foi pelo conteúdo apresentado, mas devido à maldade do ofertante. Por isso ele disse a Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Assim como Deus instruiu Caim sobre o modo de ser aceito em suas ofertas, ele também fez aos pecadores hipócritas do Salmo 50. No versículo 22, Deus adverte que há consequências em esquecê-lo e desprezá-lo, principalmente quando há a ausência de arrependimento, porque o juízo virá e ninguém poderá os livrá-lo. No entanto, Deus encerra no versículo 23 com uma promessa para aquele que o cultua em espírito e verdade e tem uma vida alinhada em gratidão. Ele diz: eu lhe revelarei a salvação de Deus. Outras traduções diz: dar-lhe-ei a salvação de Deus. Amados, a salvação aqui não é apenas a promessa de vida eterna com Ele. O desejo do Senhor é nos alcançar em diversas áreas da nossa vida, como a salvação emocional, física, nos nossos relacionamentos, na área financeira. Deus, Ele tem para nós, agora, também no presente, uma vida abundante. Jesus disse:
Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Finalizamos aqui a leitura bíblica diária, Salmo 50. E continue conosco nessa linda caminhada na Palavra de Deus. Que todos tenham um dia abençoado, lembrando que os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Amém?